Boa noite, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Deus esteja sobre nossas vidas. Como é bom e agradável poder desfrutarmos das providências do Senhor, da bondade de Deus sobre nós e das maravilhas do Senhor que se renovam a cada manhã. É do conhecimento de todos da igreja de que nós estamos passando por dias tenebrosos, as mensagens vão chegando e vão trazendo cada vez mais incertezas pela maneira como as pessoas se comportam, por aquilo que nós olhamos e percebemos que deveriam ser os cuidadores, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão como os escolhidos para nos sustentar e nos ajudar. Nós recebemos as notícias tristes e lamentáveis, muitas vezes de corrupção, muitas vezes de injustiça, de crueldade. Mas percebemos também que em meio a tudo isso, nós vemos a mão de Deus trabalhando e talvez a passos lentos está havendo uma progressão. Desses dias, temos visto mas tem acontecido pequenas melhoras, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Não é simples, não é fácil, mas nós acreditamos que o Senhor irá trazer uma resposta no tempo perfeito dele. A igreja do Senhor é convidada a permanecer confiante, sustentada pelo amparo de Deus. Recentemente eu coloquei no grupo, os irmãos viram, acerca do termo muito usado, né? Nós somos a igreja, eu sou a igreja. Então esse termo, queria só trazer aqui, abrir um parênteses de forma explicativa. Esse termo referente ao individualismo, ou até mesmo tratarmos de forma absurda, acharmos que sozinhos somos autossuficientes, é um tanto quanto perigoso. Devemos sempre nutrir, sim, em nossas mentes que a igreja ela é um organismo vivo, é um corpo. Precisamos uns dos outros, precisamos ter esse contato, embora estejamos distantes, mas o nosso sentimento de congregar-se não pode ser retirado de nossas mentes. O desejo de estarmos juntos não pode ser apagado. Se nos isolarmos, isso não fará bem para nós. Nós temos um exemplo bem vivo, né? Como eu falei há dias atrás também, sobre a igreja primitiva que se reunia nos lugares tão difíceis, em lugares que eram, há algum tempo atrás, pouquíssimo frequentados, como cemitérios, né? Cavernas, lugares à noite que você não tem acesso. Mas tudo isso pelo interesse e o objetivo de se manterem juntos, de estarem unidos. Havia uma perseguição, a igreja estava sofrendo extrema perseguição, e nós vimos ali no coração de cada um daqueles homens e mulheres, que eram os primórdios, onde eles estavam dando construindo o esqueleto, né? A estrutura da igreja. Nesse aspecto, eles estavam dando essa construção com uma forte e intensa vontade de se manterem juntos e unidos, ok? Então, claro, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito. Obviamente que o Espírito Santo, ele está em nosso ser, em nosso interior, na nossa vida, agindo aonde quer que estejamos. Mas a coinonia da igreja ela acontece em um agrupamento, na Assembleia dos Santos, na reunião, no arraial de Deus, como é usado esse termo no Velho Testamento, o arraial do povo de Deus.
do qual eu e você fazemos parte. É tanto que Pedro vai escrever a Senhora eleita. Quando Pedro declara isso, ele se refere à igreja, aquela que é a noiva, aquela que ela está reunida, aquela que é separada para juntar. A Senhora eleita, né? Ele usa um termo de uma figura que tem os seus ideais e sabe aquilo que realmente Deus estabeleceu para ela, suas responsabilidades, suas obrigações. Nesse mesmo aspecto, nós queremos dar continuidade ao Senhor, dizendo que Ele continue nos ajudando a manter essa certeza de que o controle, a providência, o poder de Deus é que vai dar essa confiança no coração dos filhos de Deus. Eu acredito que você, meu irmão, minha irmã, tem no seu coração, tem em sua mente depositada essa fé e credibilidade em Deus por saber que as coisas vão sendo construídas de uma forma divina a partir da ótica de Deus. Embora as notícias cheguem, embora a internet, as notícias, e muito cuidado, porque às vezes temos muitas notícias falsas, né? As fake news, como é conhecida. Cuidado com as coisas que os grupos, né, estão recebendo, né? Vídeos de pessoas fazendo isso, fazendo aquilo. Às vezes não ajuda, atrapalha, deixam as pessoas mais desesperadas. E é interessante que nós possamos manter uma postura de oração, manter uma postura de confiança em Deus com seriedade. É um momento muito crítico, mas é um momento de intensa necessidade de orarmos ao Senhor e não nos apegarmos às coisas que geram pavor maior e traz um desequilíbrio, né? Traz um desequilíbrio para aquilo que nós estamos tentando construir. A Bíblia, ela constrói em nossas vidas uma ação fortalecedora de caráter, de capacidade de entender, de raciocinar, de uma ótica espiritual, de uma ótica racional. Então devemos manter esse cuidado, apegados à palavra, à oração, a esse controle, né, de estarmos diante de Deus, pedindo a Ele que conduza a nossa vida. Eu quero orar com os irmãos, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus na noite deste dia, que muitos anos se passaram em nossas vidas, muitos anos, e nós vimos muitas coisas. Muitas gerações passadas presenciaram catástrofes e outras coisas parecidas, mas lembre-se de que Deus, Ele sempre colocou em nós, nos seus eleitos, nos filhos de Deus, essa intensidade de permanecer firmes, consistentes e perseverantes, não desfalecendo, não desanimando, não retrocedendo, mas continuando na perspectiva de que não é só o melhor que nós aguardamos que aconteça. Nós aguardamos que a vontade de Deus seja constantemente soberana, nos ensinando que é aquilo que Ele decide que irá prevalecer. Aquilo que Deus determinou que irá prevalecer. Seja o aumento dessa catástrofe, seja a diminuição, seja o fim de todas as coisas, ou seja o arco-íris no final daquela tempestade, quando pensávamos que o mundo ia se acabar de novo em um dilúvio. Não podemos determinar para Deus ou dizer para Ele a hora que as coisas ou como nós queremos. Simplesmente precisamos aguardar, precisamos confiar e continuar a nossa caminhada, continuar a nossa vida perseverantes no Senhor. Então eu quero orar com você nesse instante,
Tá certo, meu irmão? Vamos orar pedindo a Deus que nos conduza e logo em seguida vamos ler a palavra do Senhor e meditar. Oremos ao nosso Deus nesse momento. Graças te damos, ó Pai eterno, porque a tua providência, a tua bondade, o teu amor sempre tem acompanhado os teus filhos. Porque o Senhor tem sido paciente, zeloso e fiel para com as suas promessas. Quando o Senhor declara que cairão 1000 à nossa direita, 10.000, quando o Senhor declara que o mundo inteiro pode desabar ao nosso redor, pode estourar contra nós a guerra, pode se levantar o fogo, a tempestade, o mar tentar submergir e inúmeras coisas, e a promessa de Deus vem, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos verás e contemplarás. Quando o Senhor diz isso, o Senhor também diz, não temas porque eu sou contigo. Quando o Senhor declara todas essas coisas que aconteceram na vida dos seus filhos, o Senhor também declara que Ele estará conosco até o último dia de nossas vidas. Por isso nós confiamos, Pai, amparados pelas Tuas promessas, amparados pela graça de Deus, amparados pelo amor eterno e divino. Te pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor se faça no seio de cada família, a Tua presença gloriosa, como tem sido todos esses dias. Nesse momento de culto, também pedimos ao Senhor que o Senhor possa trazer paz e refrigério ao coração da Tua igreja, aos Teus filhos que acompanham, aqueles que vêm, que participam, que presenciam esse momento da Tua palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura no livro do escritor aos Hebreus, escrevendo aos Hebreus. Tem uma mensagem no capítulo 10, no versículo 32 até o versículo 39. O interessante desse texto é que ele vem nos mostrando que o escritor aos Hebreus é alguém, como os estudiosos falam, ele é um exímio conhecedor do hebraico, conhecedor de todas as ações religiosas dos judeus, né, dos antigos, e ele traz nesse conhecimento, ele nos faz buscar no antigo respostas e alento para confiar no agora. Aquilo que Deus realizou nos nossos pais, nos nossos antigos, como ele diz lá no capítulo 1, de que, deixa eu ler o que ele diz aqui no capítulo 1, para depois a gente só ter uma noção. Ele vai dizer o seguinte, no capítulo 1 diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando esse exímio conhecedor dos antigos, das práticas, dos sacrifícios, da questão sacerdotal, ele trata no capítulo 10 de um conforto, ele está dizendo que aquilo que o Velho Testamento apresentava de Cristo para nós, ele também nos traz conforto para os dias de angústia e desesperos. O escritor aos Hebreus vem logo em seguida dizer que nós estamos rodeados, sabe pelo quê? Pela eficácia da ação de Cristo, pela eficácia da sua morte na cruz, né?
o sacrifício dele, a expiação dele é divina e permanente, ela é suficiente para nós. Depois ele traz, em um segundo contexto para construir essa ideia de fortaleza, é de que nós temos um privilégio e um acesso à presença de Deus. Esse privilégio é de você direcionar para o Senhor as suas orações. Você abre os seus lábios em clamor, dizendo ao Senhor e apresentando a Ele aquilo que você passa, aquilo que você presencia, as angústias que o seu coração enfrenta. E aí logo em seguida, ele faz no capítulo 10, no versículo 32, que nós vamos ler, esse apelo para que nós possamos olhar para o que outrora aconteceu e perceber que a recompensa de que estarmos em Cristo, permanecer nele e a sua ação cuidadora e protetora não tarda. Ela virá sobre os filhos de Deus. Ela virá sobre nós no tempo, no momento, naquilo que ele estabeleceu. Vamos ao texto, capítulo 10, versículo 32 da carta aos Hebreus. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Olha o texto. Ora, expostos como um espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Olha aí, perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O versículo 39 nos diz, em uma tonalidade encorajadora e desafiadora. O versículo 39 vai dizer: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, a Tua palavra gloriosa, perfeita e divina, ela é o amparo de nossas almas, o farol que ilumina o nosso barco em meio a um mar revolto, aonde o referencial é trazido pela iluminação do Teu Espírito Santo, que nos faz enxergar, entender e compreender. Portanto, aplica em nosso viver, em nosso ser, a Tua palavra santa. Em Cristo nós oramos ao Senhor. Amém. Entendemos, irmãos, que a Tua graça, ela nós podemos dizer para o Senhor Deus, né? Nós entendemos, Senhor, que a Tua graça, ela é provedora. Por que isso? Por que pensar assim, né? Porque quando nós olhamos para o que o Senhor Deus já fez, nós trazemos à memória aquilo do que Ele é capaz de fazer nos momentos mais adversos que enfrentamos. E isso é necessário para que possamos alimentar essa esperança, como diz o texto. O texto diz que isso deve gerar em nós uma perseverança. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Vejam que não é de hoje, não é uma novidade essa calamidade que acontece. Não é a primeira vez que a igreja é tentada a ser
silenciada, não é a primeira vez que os cristãos são impedidos de estarem unidos, não é a primeira vez que o mundo inteiro passa por catástrofes e desesperos, de injustiças, de líderes cruéis, de pessoas tentando desmoronar toda a estrutura de uma nação, tentando desmoronar a estrutura da igreja. Não é de hoje a primeira vez, não é hoje, talvez até o último. Não é? Há repetições na história da humanidade desses acontecidos. Mas o escritor, ele faz um apelo dizendo: olhem, retrocedam as vossas mentes, olhem para trás. Na realidade, essa palavra retrocedo não seria o ideal, mas ele diz: olhem um pouco para trás. O tempo de outrora. Lembrem que quando vocês foram iluminados, quando vocês tiveram contato, quando a presença de Deus, quando o contato com o Senhor chegou diante de vocês, o que foi que aconteceu? Grandes lutas e sofrimentos aconteceu. Meus irmãos, sempre as perseguições irão chegar. Grandes lutas e sofrimentos, expostos em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Sabe o que é você ser colocado diante de uma situação terrível? Por quê? Porque o mundo inteiro estava conhecendo os acontecidos dos cristãos, daquelas pessoas que estavam ali naquele momento vivenciando o império, o governo, a perseguição de morte, talvez a peste, tudo. Os cristãos presenciaram e passaram por isso. E aqui ele está dizendo: olhem, porque não somente, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Quando ele fala que os irmãos atuais agora presenciam o que os irmãos passaram no passado, viveram, sentiram, eles também se tornam agora a nova geração vivenciando o que os antigos sentiram. E ele faz um apelo: qual foi o comportamento deles? Qual foi a atitude deles? É ousadia, é perseverança, é confiança, é equilíbrio, é fortalecimento, é encontrar a resposta dentro da palavra do Senhor. É ouvir o Espírito Santo trazendo para nós a confiança, é dando ouvido a esse agir do Espírito em nós, gerada pela palavra, que nós vamos continuar firmes. E aí ele vai continuar: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, no verso 33, porque vocês foram coparticipantes. No versículo 34, porque vocês também têm uma parcela de que isso que aconteceu, hoje vocês receberam uma espécie de presente, um patrimônio, e vocês receberam porque eles sofreram agora, sabe o que ele diz no verso 34? Patrimônio superior e durável. O que eles passaram, o sacrifício de Cristo, aquilo que o Senhor fez por nós é suficiente. E nós temos um patrimônio eterno, a salvação. O apelo que ele faz é que olhem para o sacrifício e vejam, pela fé, confiem, porque o ato sacrificial de Cristo, como ele disse lá no início, ele que é maravilhoso e sobre si está toda a glória, ele é suficiente para sustentar os seus filhos e nos leva a um patrimônio eterno na sua presença. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança.
Então nós podemos extrair dessa reflexão pontos essenciais para a nossa sustentação nesse momento. Os pontos essenciais: trazer à memória, lembrar que os nossos irmãos, nossos primeiros pais, suportaram tudo isso em fé, em esperança. Outro ponto essencial é de que nós devemos manter a confiança. Confiança. Lembre-se, não esqueça. Quando Jesus fala para os discípulos: e eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele vos trará memória. Lembre-se, o Espírito Santo faz com que nós possamos confiar, acreditar nele todo momento, essa expectativa do nosso ser de permanecer inabalável, ela deve estar ligada a uma confiança em Deus, contínua. E aí ele vem, continua dizendo: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Lembre-se, mantenha a confiança. E o verso 36, com efeito, tendes necessidade de perseverar. Para que eu possa manter essa confiança, confiando, eu vou continuar andando, acreditando, sem titubear em momento algum, mas de forma contínua, confiando, andando, confiando, acreditando. Nós temos necessidade, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Entende que é a vontade de Deus que os seus filhos permaneçam firmes, confiantes, perseverantes, andando, olhando para Ele, com alegria, para que essa promessa de Deus, que por Ele já foi realizada pela sua obra salvífica, ela se torne real em nossas vidas. No momento, nós almejamos, nós vislumbramos, mas estamos aqui ainda. Mas para que essa promessa seja vivenciada totalmente, como diz Apocalipse capítulo 3, aquele que perseverar até o fim, mais uma vez a palavra perseverança, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então você, meu amado irmão, que vivencia, que presencia esse momento, eu acredito que você precisa estar com o coração recheado da palavra de Deus, cheio de motivação para dizer para você que o seu Deus está sustentando, está segurando em sua mão, está segurando as suas emoções, seus sentimentos. Por isso nós temos essa necessidade. E uma visão, uma promessa escatológica que ele traz aqui, apontando para o Senhor, talvez muitas vezes seja um sentimento de angústia que as pessoas são tomadas porque não acontece no momento, porque a coisa não se realiza naquela hora de uma forma desejosa como nós temos, e até imediatista, de que eu tomara que tudo fique logo bom, que todas as coisas passem, que tudo se acabe, e Senhor, não aguento mais, que tem que ser agora, que por favor faz isso amanhã de manhã, Senhor, eu já não estou suportando. Ele diz no versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E aí? Como é que fica o nosso imediatismo? Dentro de pouco tempo. Como é o pouco tempo para você? Como é o pouco tempo para nós?
Como nós tratamos isso? Como nós lidamos com isso? Nós vemos os pontos interessantes de guardarmos para nós aqui sobre a lembrança do que a palavra gera em nós. Depois, vemos também que nós devemos manter a confiança. E juntamente com essa lembrança, com essa confiança, alimentarmos a perseverança. 3 pontos importantes. 3 observações importantes para manter-se firme no meio dessa tempestade. Lembrança daquilo que o Senhor fez do tempo de outrora. Você manter a sua confiança e manter essa perseverança. Chegamos agora num ponto de que, dentro de uma visão escatológica, o tempo de Deus é o tempo que Ele determinou. Não sabemos se essa geração verá o Senhor descendo entre as nuvens. Não sabemos. Talvez os nossos netos, bisnetos, tataranetos, talvez a nossa geração inteira vai morrer e a outra geração que virá possa presenciar outros momentos de angústia e de aflição. Talvez não aconteça nada conosco mesmo no meio dessa pandemia. Mas o pouco tempo de Deus não é o nosso pouco tempo. É o tempo divino de Deus. Como Ele estabeleceu no ciclo das coisas que vão acontecendo, da maneira que Ele elaborou para que acontecesse. Da maneira como Ele já estabeleceu que acontecesse. A nossa atitude, confiança, perseverança, esperança, lembrança. A nossa atitude é nutrir tudo isso para continuarmos nessa jornada. Porque Ele virá. E aí Ele diz: o que você é para Deus? Você é o justo? Você é um eleito? Você é um predestinado? Você é um santo de Deus, salvo? Pois você viverá pela fé. A sua vida, ela é sustentada pela fé. Capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você não precisa ver se amanhã vai ser melhor. Você simplesmente tem a certeza, você tem a convicção de que o Senhor irá fazer o melhor. Não precisa saber o tempo ou a hora. Você precisa continuar confiando e perseverando nele. Simplesmente. E viver pela fé como um justo de Deus. E ele continua dizendo, para encerrar, ele vai dizer: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O justo não se entrega. A igreja do Senhor persevera em oração. E quem somos nós? E aqui eu quero chegar no momento áureo, no ápice dessa mensagem para o nosso coração. O meu coração se alegra quando eu olho para o verso 39 e trago para mim e tomo como uma verdade absoluta daquilo que eu tenho vivido com Deus, daquilo que eu tenho confiado em Deus. Com a mesma intensidade, com a mesma ousadia, com a coragem, com a intrepidez que Davi pegou a sua arma e caminhou em direção ao gigante, perguntando quem era aquele incircunciso. Essa mesma autoridade. Olha o que diz o verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você não retrocede. Você é filho de Deus. Você é um eleito de Deus. Você confia. Você lembra-se da palavra de Deus. Você persevera.
você mantém os seus passos firmes como um soldado em direção à guerra, totalmente armado, porque a palavra de Deus é a nossa arma em nossa mente, em coração, em nossos lábios, porque o nosso general está diante de nós. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, nós somos aqueles que continuam firmes. Portanto, meu irmão, permaneça firme. A graça de Deus irá fortalecer a sua vida, o seu coração. Continue, persevere diante de Deus e que essa palavra possa trazer a cada um de nós a ousadia de nos mantermos de pé diante do Senhor. Amém? Quero orar mais uma vez com você, agradecendo ao Senhor pela sua rica e maravilhosa graça sobre os seus filhos. Oremos ao nosso Pai. Muito obrigado, Deus, porque o nosso alimento de cada dia é a Tua Palavra, a alegria de nosso coração é a Palavra de Deus, que é essa corrente, de onde jorra essa fonte de água viva, essa fonte de água cristalina, que alimenta, que purifica, que sustenta, que lava, que mantém, ó Deus, a nossa esperança constantemente viva, porque são as Tuas promessas, não são promessas de homens que têm em seus corações a corrupção ou o dinheiro ou como algo prioritário, não são as promessas de homens mentirosos, de homens propícios, sedentos pelo mal. A nossa promessa vem de um Deus puro, perfeito e santo. Por isso, ó Pai, nós acreditamos que as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras e os Teus filhos, ó Deus, alcançarão esse grande galardão de Deus, esse patrimônio durável e celestial, pois o Senhor nos prometeu que, perseverando em Ti, confiando em Ti, vivendo pela fé, sem retrocedermos, alcançaríamos a glória de Deus, mesmo em dias tão maus e perversos. Cuida da Tua igreja, cuida de cada um de nós. Abençoa os Teus filhos pela graça infinita de Deus. É o que nós oramos ao nosso Pai. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos.